capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita, vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, pois ela é poder de Deus para transformar todo aquele que nela crê. E que nesta manhã, crendo na Tua palavra, tenhamos a nossa vida transformada um pouco mais à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, pois são filhos semelhantes a Jesus que o Senhor busca. E eu espero que o Senhor os encontre aqui nessa manhã, a começar da minha vida. Recebe, Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Pode se assentar no seu lugar. Queridos, mito ou verdade? A última parte do versículo 6, ela é muito usada para estabelecer aquilo que eu tenho chamado de mito, como também disse na semana passada, apesar de que mito, sob a perspectiva da filosofia, não tem nada a ver com aquilo que é dito, como se fosse um engano, um erro ou uma inverdade, mas vamos lá no senso comum, por ser uma coisa que as pessoas acreditam que não é. Esse versículo, a última parte dele, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele é usado mais como mito do que como verdade. E por quê? Normalmente, pelo menos assim, todas as vezes, você pode ter tido uma experiência diferente dessa, mas todas as vezes que eu ouvi alguém usando esse texto, usa esse texto para trazer um esclarecimento, entre aspas, abre aspas, esclarecimento, acerca daquilo que ele não compreende na palavra de Deus. Então, um novo convertido, olha, meu irmão, o outro chega para falar com ele assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você é novo convertido, você ainda não conhece muito bem da palavra, e se você ficar só na letra, você pode morrer, porque a letra mata. Você não vai entender coisa nenhuma, então você tem que orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê a revelação, porque é o Espírito que vivifica. Então, normalmente esse texto ele é utilizado para isso, para aqueles que querem compreender a palavra de Deus, porque a palavra por si só, sem o Espírito, ela vai matar. Então, nós precisamos do Espírito para vivificar. Verdade ou mito? Mito dos grandes. Entenda comigo, logo no princípio básico, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por quem? Inspirados por quem? Então, a Bíblia ela é um texto inspirado pelo Espírito. Se ele é inspirado pelo Espírito, eu preciso pedir o Espírito para vivificar o quê? Quem entendeu a minha pergunta, diga amém. Quem entendeu a minha pergunta, diga amém. Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito, se é um texto sagrado que foi inspirado, escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo, por que ela vai matar? Ela não pode matar. Ela não mata em hipótese alguma. Aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras só pode gerar vida. Então, Paulo não está dizendo de letra, Paulo não está dizendo de escrito, Paulo não está dizendo daquilo que as pessoas escreveram aqui, que você tem que pedir ao Espírito para trazer vida, porque senão vai matar. Está errado, é mito. Paulo não está falando dos escritos sagrados. Paulo está falando, e nós vamos dizer sobre isso, sobre outra coisa. Então, esse negócio de você, eu preciso de orar para que Deus me dê um entendimento, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não faça isso, meu irmão, isso é um erro terrível. Agora, você pode falar assim, pastor, mas às vezes eu leio e não entendo nada. Bom, isso não tem nada a ver com letra que está te matando, você não está entendendo. Como se você pegar, de repente, um livro de biomedicina e você for ler, você não vai entender também coisa nenhuma.
Como se você pegar um livro sei lá, de astronomia, você não vai entender coisa nenhuma e você vai precisar de recursos para que você possa entender. Tudo bem. Você quer um recurso bom para isso? A maioria da igreja não lança mão desse recurso. Vem para a escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical tem pessoas que têm capacidades dadas por Deus, conhecimento da palavra, que pode te ajudar a compreender aquilo que você não compreende, mas não quer dizer que aquilo vai te matar. Porque não vai matar. As minhas palavras, disse Jesus, são espírito e são espírito e vida. Então Paulo não está dizendo para que você ore, para que o espírito vivifique a palavra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não tem nada a ver com isso. Então o que Paulo está dizendo? Então vamos ao texto para que nós possamos compreender sobre a verdade deste texto. Primeiro nós temos que entender o texto que nós lemos. Paulo está dentro de uma condição, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto. E Paulo é fundador da igreja de Corinto. Paulo é aquele que foi usado por Deus para abrir aquela igreja. Paulo foi usado por Deus para estabelecer aquela igreja. Paulo foi usado por Deus para que aquela igreja fosse implantada, crescesse, fortalecesse, alcançassem vidas, alcançassem pessoas. Ele é o fundador da igreja. E agora ele está enfrentando um movimento dentro da igreja de Corinto que passava por algo que era comum naquela época, inclusive nos nossos dias nem é tanto mais, mas já houve até uns 20 anos atrás, isso era bem comum, especialmente em uma igreja dos nossos tempos, conhecida como Assembleia de Deus. Eu achava isso uma coisa muito, muito legal e muito extraordinária que a igreja Assembleia de Deus fazia, não sei se ainda faz, que eram as cartas de recomendação. Então as pessoas naquele tempo, alguns, eles chegavam com cartas de recomendação para serem recebidos pela igreja, dizendo de onde vinha. Paulo mesmo já tinha dado alguma dessas cartas, você vai ver isso em Romanos capítulo 16, apresentando algumas pessoas que ele estava enviando, recebam como se recebessem a mim mesmo. Isso era muito comum, de certa forma. Mas algumas pessoas que infiltraram-se na igreja de Corinto estavam fazendo com que aquela igreja pedisse acerca de Paulo, e esses falsos apóstolos, esses com interesses escusos, esses com segundas intenções, começaram a fomentar um movimento no meio da igreja para que a igreja pedisse a Paulo uma carta de apresentação. Agora, ele é o fundador da igreja. Ele é aquele a quem Deus usou para estabelecer aquele trabalho. As pessoas conheciam Paulo e agora querem que Paulo dê uma carta de recomendação para eles que o conheciam, porque outras pessoas estavam começando a fomentar um movimento na igreja de Corinto. E Paulo dá uma resposta a esse tipo de pessoas, dizendo no versículo 1, estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. É interessante, queridos, que a palavra do Senhor tem um texto, eu não me lembro onde está registrado agora, mas aí os universitários podem fazer, dizendo assim, que outros lábios te louvem, e não o teu. Então não somos nós que temos que nos recomendar, não somos nós que temos que abrir a nossa boca para trazer elogios a nós mesmos. Que outros lábios te louvem, que outros lábios digam aquilo que você é, ou aquilo que você não é. Mas Paulo está dizendo, nós vamos recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? E Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde dizendo, vocês, igreja de Corinto, povo usado, que foi levantado nesse lugar, vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo está dizendo, eu não preciso de trazer nenhum tipo de recomendação, eu não preciso de apresentar nenhuma carta para vocês. Não obstante, eu sou o fundador dessa igreja, vocês me conhecem desde o princípio, vocês são essa carta. Vocês são o resultado do meu trabalho. Vocês são o resultado do apostolado, vocês são o resultado do ministério, vocês são o resultado daquilo que Cristo fez na vida de vocês. E ele continua dizendo no versículo 3, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo agora, nesse terceiro versículo, ele começa a trazer
um assunto que nós tratamos no domingo passado. Para quem esteve aqui, quem não esteve, é só acessar o nosso canal no YouTube e você vai assistir a mensagem de semana passada, onde Paulo começa a trazer uma questão que era muito forte, principalmente na questão dos israelitas, que era a antiga aliança e a nova aliança, a lei de Moisés diante da graça concedida através da morte de Jesus Cristo. E ele coloca essa comparação dizendo, não é uma carta escrita nas tábuas de pedra, mas na tábua de carne. Paulo está dizendo aqui, existiu uma aliança, existiu um momento onde aquilo que Deus escreveu, ele escreveu nas tábuas de pedra. Ele está falando da lei de Moisés, ele está falando de todo aquele arcabouço que nós conhecemos como os 10 mandamentos, mas não são apenas 10. Os 10 mandamentos, eles são destrinchados em 613 ordenanças de como você consegue cumprir os 10 mandamentos. Já falei isso aqui várias vezes, mas vou repetir de forma rápida. Guarda o sábado, você não pode fazer nada no sábado, não posso fazer nada como, eu não posso nem levantar da cama. Então existe dentro dessas 613 ordenanças, como eu devo guardar o sábado? Não, eu posso levantar da cama, eu posso arrumar a minha cama, eu posso dar tantos passos, está lá escrito quantos passos eles poderiam dar por dia. Eu não posso trabalhar, fazer nenhum trabalho servil, aquele dia de dona de casa ou de casa, não pode ficar varrendo casa, passando pano, lavar o banheiro, não, nada disso, faz isso na sexta. O sábado tem que estar tudo limpinho, mas eu não posso fazer nenhum café para tomar? Pode, claro, você vai ficar sem comer. O sábado é para descansar, não é para jejuar. Então eu posso fazer o café, eu posso fazer o almoço, eu posso fazer a janta. Eu posso tirar o animal para fazer um trabalho servil? Não, não posso. Mas se o animal caiu numa cisterna e está lá com perigo de vida, então eu posso ir lá tirar no dia de sábado, porque é para salvar o animal. Então, essas 603 ordenanças, ela trazia como se cumprir os 10 mandamentos. Agora, Paulo está dizendo, não é na tábua de pedra que vocês estão expressando o ministério que eu exerci entre vocês, ou que eu exerço entre vocês. Não é na tábua de pedra, ou cumprindo esses mandamentos, que o Senhor demonstra que vocês são a minha carta escrita. Mas é aquilo que ele escreveu no coração de vocês. E Paulo vai continuar e nós vamos entender isso um pouco melhor. Ele diz no versículo 4, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa frase, ou essa afirmativa, nova aliança, Paulo usa apenas 2 vezes, em todas as suas cartas. Essa aqui que ele usa aqui em 2 Coríntios, e a outra vez que ele usa em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala acerca da ceia do Senhor. E ele a ceia do Senhor como a nova aliança. E quando nós pensamos em aliança, querido, a Bíblia tem várias alianças que Deus fez com os homens. Você tem a aliança em Adão, que é a aliança da pureza. Você depois tem a aliança pós-adâmica, que vem a partir do pecado. Deus faz essa aliança. Temos uma aliança com Noé, quando Deus acaba com toda a humanidade e permanece apenas com Noé, trazendo uma nova aliança naquele sentido, a aliança noética. Depois tem a aliança com Abraão, tem a aliança davídica, que é o seu reino será eterno, por causa de Jesus que vem a partir dele. Você vai ter pelo menos umas 7 ou 8 alianças na Bíblia, de forma clara, que Deus faz com o homem. Mas Paulo, ele traz a atenção e chama a atenção da aliança, que é a aliança das alianças, ou seja, a nova aliança que é feita por intermédio do sacrifício de Jesus. E o que Paulo está querendo dizer é que essa aliança no sacrifício de Jesus, que nós conhecemos que é a graça de Deus, ela é escrita no nosso coração, e ela é distinta daquela que foi a aliança com Moisés, que foi escrita nas tábuas de pedra. O que Paulo está querendo dizer à igreja é o seguinte: vocês são a minha carta de recomendação, porque o que foi escrito no coração de vocês é diferente do que foi escrito na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés ninguém consegue guardar. Tiago já escreveu dizendo o seguinte: aquele que tropeçar em um tio, ele tropeçou em toda a lei. A lei ela só é cumprida se for cumprida completamente. Não adianta cumprir 99,9% da lei. O 0,05% se você errou em toda a lei.
A única pessoa que cumpriu a lei cabalmente, completamente, foi Jesus Cristo. Ele foi o único que cumpriu todos os mandamentos sem errar em nenhum. Ele fez, e porque ele conseguiu fazer isso, ele tem o poder de ter agora, estabelecer conosco uma nova aliança. Só que essa aliança não está baseada em ordenanças. Essa aliança não está baseada no legalismo. Essa aliança não está baseada em rituais. Essa aliança não está baseada em sangue derramados por animais. Essa aliança não está baseada em datas específicas. Essa aliança não está baseada em um lugar específico, como neste caso, por exemplo, e especificamente, o templo em Jerusalém, lá em Israel, porque se fosse assim, todos nós teríamos que, para nos aproximarmos de Deus, ir a Jerusalém todo ano. Tem gente que está fazendo isso, como se isso valesse para os nossos dias, mas não é assim. Porque a nova aliança não está baseada num determinado lugar. Jesus já havia explicado isso para a mulher samaritana quando ela perguntou: onde nós devemos adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é nesse monte. E Jesus responde: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Independe de lugar. Lugar é nas tábuas de pedra. Independe do local. Local é nas tábuas de pedra. Independe do tempo. Tempo é nas tábuas de pedra. Independe da data. Data é nas tábuas de pedra. E Paulo está dizendo àquela igreja: vocês não têm isso escrito em tábuas de pedra, mas vocês têm escrito nas tábuas do coração. É em vocês, porque aquilo que Deus fez na vida de vocês, aquilo que o Senhor realizou na vida de vocês, foi por intermédio do Espírito, não foi por intermédio da letra. Quando Paulo está dizendo uma letra mata, ele está falando acerca da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia: se alguém adulterar ou for pego em adultério, ele tem que morrer. A letra mata. Mas Jesus encontra uma mulher que foi pega em adultério. Mas Jesus não trata aquela mulher segundo a letra, porque a letra mata. Mas Jesus trata aquela mulher segundo a obra do Espírito, porque o Espírito não mata, o Espírito vivifica. Mulher, onde estão os teus acusadores? Os acusadores, queridos, foram dispersos pelo Espírito. Não foram dispersos pela letra. Porque a letra levou aqueles acusadores da mulher adúltera a lavá-la diante de Jesus e dizer: Jesus, a letra diz que quem for pego em adultério tem que morrer, porque a letra manda matar, a letra mata. E o Senhor o que diz? Mas Jesus não agia pela letra que mata, Jesus agia pelo Espírito que vivifica. Ele diz àqueles homens: qualquer um de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens sabiam que se eles tivessem que agir pela letra, a pedra teria que vir não apenas para aquela mulher, mas primeiramente para eles. Porque a letra mandava matar o adúltero e a adúltera. Aonde estava o adúltero? Adúlteros talvez estivesse escondido entre eles. Quem sabe era um comparsa deles. Quem sabe era um compincha deles. Quem sabe era um líder religioso, o amigo deles. Porque se ela foi pega em adultério, ninguém adultera sozinho. Então eles pegaram o casal. Onde é que estava o homem? Porque a letra mata. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um foram deixando as pedras no chão, dos mais velhos aos mais moços. E aquela mulher diante de Jesus, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, e Jesus lhe pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele diz: Senhor, não tem nenhum acusador. E o Espírito que vivifica diz por intermédio de Jesus a ela: mulher, vá em paz. Se você não tem nenhum acusador, tampouco eu te condeno. Vá em paz e não peques mais, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo estava dizendo sobre a letra matar e o Espírito vivificar é que a letra não dá oportunidade. A letra não dá a segunda chance. Foi pego, tem que morrer. A letra não leva em consideração a possibilidade do arrependimento, por isso que ela mata. E é por isso que tem muita gente morrendo no nosso meio, porque tem muitos de nós que agimos com os outros segundo a letra e não segundo o Espírito.
Porque as pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas nos frustram, as pessoas nos entristecem, as pessoas muitas vezes fazem com que nós tenhamos, às vezes, até desejo de dizer assim, ó, eu não quero nem mais ver na minha frente. Mas isso é letra, porque o Espírito vivifica, o Espírito libera perdão, o Espírito libera arrependimento, o Espírito libera restauração, o Espírito libera transformação, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem está me entendendo, diga amém. Não tem nada a ver com escrito, tem a ver com vida. E Paulo está dizendo para aquela igreja, eu não preciso de nenhuma carta de recomendação, porque vocês são a minha carta de recomendação, não escritas em tábuas de pedras, mas escrita no coração de vocês, porque vocês, segundo a letra, eram para todos estar mortos. Mas por que vocês estão vivos? Porque a letra mata, mas o Espírito trouxe vida a cada um de vocês, e escreveu no coração de vocês uma nova história. Por isso, vocês são a carta lida pelo mundo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo João, capítulo 7. Evangelho segundo João, capítulo 7. A partir do versículo 37. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo de número 37 a seguir. A palavra do Senhor diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, fale comigo, voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Isso ele disse a respeito do Espírito, que até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus, queridos, está preparando o coração do seu povo, Jesus está preparando o coração dos seus discípulos, Jesus está preparando o coração daqueles que o seguiam, dizendo, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava dizendo, a letra, ela provoca sede, porque ela põe um gosto na sua boca que nem ela mesma consegue dessedentar. Ela provoca em você uma sede tão grande que ela não consegue dessedentar. E a lei veio para quê? Para mostrar o erro, para mostrar o pecado. Onde não há lei, não há erro. Você só sabe que você pode andar aqui a 30 km por hora porque tem uma placa dizendo 30 km por hora. Então a lei está para mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que a lei de Moisés, a letra, e ela precisou vir para mostrar ao povo o que é certo e o que é errado, mas ela não era suficiente. Ela trazia a sede de saber o que é certo e o que é errado. Ela trazia sede de saber como eu devo me comportar. Ela trazia sede de saber como é que eu devo agir. Ela trazia sede de saber, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o melhor para Deus. Mas ela não conseguia te descedentar, porque as imposições, a forma de se comportar é muito mais alta do que qualquer ser humano poderia cumprir. Então ela só dava sede. E Jesus agora, no último dia das festas, ele disse em voz alta, para que todos pudessem ouvir, dizendo, quem tem sede? Em outras palavras, ele estava dizendo, quem não está dando conta? Quem não está conseguindo? Quem consegue olhar para si mesmo e ver assim, eu sou incapaz de alcançar o padrão estabelecido? Quem? Se tem alguém aqui, ele disse, venha a mim e beba. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, fluirão rios de água viva do seu interior. Em outras palavras, como no próximo versículo que nós vemos, ele estava falando do Espírito. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem recebe dessa nova aliança, quem entra nessa nova aliança, quem entra nesse novo relacionamento baseado no meu sacrifício, na graça, ele recebe o Espírito. E o Espírito é essa água que vai jorrar para a vida toda, e ele jamais terá sede, porque quando a sede vir, o Espírito vai dessedentá-lo. E o que é a água? A água nada mais é, nada menos é do que vida. Esse planeta não existiria se não houvesse água. A gente pode ficar até sem energia elétrica, quantas vezes for, mas sem água não dá para ficar, porque água é vida.
O Espírito é vida, o Espírito é a água. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo estava dizendo para aquela igreja era o seguinte: meus irmãos, vocês estavam mortos, vocês estavam perdidos, vocês não tinham esperança, porque vocês viviam segundo a letra, vocês viviam segundo a lei. Mas agora, vocês não vivem mais segundo a lei, vocês vivem segundo a graça. E a graça, ela é dada por intermédio do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe por que você alcançou a libertação? Nós falamos semana passada sobre aonde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Sabe por que você alcançou a libertação? Porque antes de ser liberto, você foi vivificado. Porque a primeira coisa que o Espírito vai fazer é trazer vida onde há morte. Não existe liberdade, não existe libertação em morto. Você já viu um morto liberto? Não existe. Para ser liberto, você tem que estar vivo. Então, queridos, primeiro, o Espírito vivifica. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas quando nós encontramos a Cristo, Ele nos deu da sua vida. Ele nos vivificou. Paulo escreve isso aos Efésios. E Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que estávamos perdidos, mortos, o Espírito trouxe vida. É por isso que o Espírito vivifica. O Espírito não vivifica a letra, o Espírito não vivifica texto bíblico, o Espírito nos vivifica. O Espírito nos dá vida, e porque nós temos vida, nós temos a vida de Cristo em nós. E Paulo escreve, pastor Felipe ministrou sobre isso quarta-feira, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aquele que vivificou Jesus no meio dos mortos, Ele habita em nós. É por isso, queridos, tem muita gente que está morta, porque quer viver segundo a letra, e a letra mata. Quer viver segundo os seus padrões, quer viver segundo as suas vontades, quer viver no seu legalismo. Impõe um padrão para si mesmo, como os fariseus faziam, que nem eles mesmos conseguiam cumprir, mas queriam que os outros cumprissem. Querem estabelecer um padrão de vida religiosa, que os afasta de Cristo e que os mata. É por isso que estão mortos. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer, o Espírito, Ele está aí, e Ele traz vida. Não é vida para a letra, Ele traz vida para nós. Ele traz vida para a sua vida. Ele traz vida para a minha vida. Não importa, muitas vezes você pode estar nessa manhã, quem sabe, desfalecendo. Ou quem sabe você já até morreu. Mas nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, queridos, o Espírito é quem vivifica. É Ele quem escreve nas tábuas do teu coração uma nova história. É Ele quem escreve nas tábuas do teu coração um novo momento. É Ele quem escreve nas tábuas do teu coração a tua restauração, a tua renovação, a tua regeneração, o teu novo estado de vida. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando nós somos vivificados por esse Espírito, agora não mais mortos dos nossos delitos e nossos pecados, nós nos encontramos diante de um Espírito que aonde esse Espírito está, aí há liberdade. Aí eu começo a ser livre da letra, eu começo a ser livre do pecado, eu começo a ser livre do engano, eu começo a ser livre do engodo, porque o Espírito me vivificou e agora o Espírito me liberta. Nós podemos ver a partir daí tudo que o Espírito faz. Ele vivifica, Ele liberta, Ele capacita, Ele convence, Ele consola, Ele sustenta. Ele é o selo da promessa nas nossas vidas, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor vai conferir. Deixa eu ver se tem um selo. Tem. Por quê? Porque ele estava morto, mas o Espírito vivificou, libertou, convenceu, vivificou, libertou, convenceu, restaurou, selou e salvou. Porque a letra mata, mas o Espírito, amém, queridos? Deu para entender?
A letra mata, mas o Espírito vivifica. Como se pregam por aí, mito. A verdade é, o Espírito nos dá vida. E aquele que tem a vida de Jesus, a tem em abundância. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor Jesus? Não estou querendo te desencorajar, queridos, a não orar quando você for ler a Bíblia. Espírito Santo de Deus, vivifique isso aqui. Se você quiser orar, pode orar. Pecando você não está. Você está tomando bezetacil para uma dor de cabeça, mas enfim. Né? Quando você não estiver entendendo a palavra de Deus, pede a Deus para te dar entendimento. Não é para vivificar não, porque a palavra de Deus ela é viva. Senhor, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Abre o meu entendimento para que eu possa entender a tua palavra. Não tem nenhum tipo de erro você fazer isso, não. O Espírito Santo pode abrir o seu entendimento e você entender. Se ainda não conseguiu entender, faz igual o eunuco com Felipe. Ele está lendo o livro do profeta Isaías falando acerca de Jesus, mas ele não entendia nada. Felipe perguntou para ele, você está entendendo o que você lê? Ele falou, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Então não seja orgulhoso, não seja preguiçoso, vem para a escola bíblica dominical e vem aprender se você não entende, ou procure alguém dizendo assim, olha, eu não estou conseguindo entender, você pode me explicar? É simples, irmão. Mas não precisa de orar para Jesus vivificar, porque a letra mata, o Espírito vivifica, não, porque isso é errado. Você está fazendo a oração errada. Quem está me entendendo, diga amém. Nessa manhã, o Espírito quer vivificar. E ele vivifica. Mais do que vivificar, né? Porque vivificar é trazer a vida novamente. Né? É na mesma categoria de reviver. Porque nós estamos vivos, ficamos mortos através do pecado e ele nos vivificou. Trouxe-nos a vida novamente. Não é um nascimento, é um novo nascimento. É algo novo de Deus para nós. E eu queria orar nessa manhã, porque às vezes, queridos, nós precisamos de ser vivificados. Semana passada eu orei por libertação. Libertação é aquilo que nos prende. Nessa manhã eu queria orar por vivificação. E em que aspecto? Você vai entender o que eu vou dizer. Às vezes nós somos pessoas mais dedicadas ao Senhor. Dons, todos nós temos, mesmo que você não tenha. Você não tem o conhecimento. Todos nós temos dons. Mas você que tem o conhecimento do dom, você que tem conhecimento da sua participação no corpo, da sua atividade no corpo, e você parou. Às vezes você era uma pessoa de uma espiritualidade baseada na sua leitura bíblica, na oração, no jejum, cada um a sua forma de ser, e você morreu. Não estou falando de salvação, não, irmãos. Estou falando de prática cristã, que estão morrendo, estão amortecidas, e que o Senhor quer trazer vida nessa manhã sobre a sua vida. Você é uma pessoa que orava, já não está orando mais como orava antes, ou nem ora. Você era uma pessoa que buscava o Senhor, buscava evangelizar, não perdia oportunidade. Hoje você já não está mais tanto assim. O Senhor quer vivificar a sua vida nessa manhã. Quer vivificar áreas da sua vida nessa manhã. E eu queria orar por você, que não tem vergonha de dizer, eu preciso de uma vivificação em alguma área da minha vida. Eu preciso que o Espírito sopre vida sobre alguma área da minha vida nessa manhã. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Você sair do seu lugar enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor. Vem aqui, vamos orar juntos. O Senhor está aqui o Espírito de Deus está aqui nessa manhã para trazer vida. Para trazer vida, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe que muitas vezes eu quero dar uma contextualizada nessa letra mata para você entender um pouco mais. Às vezes você fica agarrado naquela letra da sua vida. Ah, mas quando eu converti era assim, agora não é mais. Ah, quando eu converti era desse jeito, agora não é mais. Larga disso. Não é mais por quê?
Não é mais porque o nosso Deus não é mais, não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Ele age de diversas formas como Ele quer. Ele age de acordo com o tempo, Ele age de acordo com a necessidade, Ele age de acordo com a pessoa, Ele age de acordo com a... Ele é Senhor. Larga essa letra para lá, isso mata. Você está aí parado porque era e não é, então, se não é mais eu não faço. Você está morto. Mas o Espírito vem nessa manhã, nesse lugar, está aqui nessa manhã para trazer vida à sua vida. Amém? Vamos orar? Você que está no banco, erga as suas mãos e abençoe os irmãos que estão aqui à frente, as irmãs. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos todos nós aqui nessa manhã, especialmente nós aqui à frente, Pai, diante de Ti, que sabemos que necessitamos de um sopro de vida do Teu Espírito em alguma área da nossa vida. Necessitamos de um sopro do Teu Espírito, como o Senhor, quando estava a criar o homem, disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o Senhor soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Um sopro que o Senhor deu. O meu pedido nessa manhã, a nossa oração nessa manhã, é que o Senhor possa soprar novamente sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Sobre essa área que precisa de ser vivificada, que precisa de vida, que precisa de ser, ó Pai amado, reestimulada pelo Teu Espírito, que precisa, ó Pai amado, de um sopro do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, sopra do Teu Espírito. Sopra, Espírito de Deus, sobre essas vidas, sobre esses corações, sobre essas áreas, sobre essas necessidades, sobre essa espiritualidade, sobre esta prática que precisa de ser restaurada, renovada, recuperada. Sopra, Espírito de Deus. Liberta, Senhor, aqueles que estão apegados à letra, que passam por costumes, passam por normas, por regras. Ah, Deus só vai me ouvir se eu fizer a oração 3 vezes ao dia, igual Daniel. Se não for assim, Deus não me ouve. Letra. Ah, Deus só vai me ouvir se eu fizer uma campanha no monte. Letra. Deus só vai me responder se eu fizer uma corrente de 7 semanas. Letra. A letra mata. Deus vai te ouvir e te ouve. Basta você ter um coração quebrantado e um espírito contrito, que Ele jamais vai te desprezar. Há um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor jamais despreza. Ah, eu tenho que fazer assim para que Deus... Não. Davi disse, se o Senhor quisesse sacrifício, eu os daria quanto o Senhor quisesse, mas o Senhor não quer sacrifício. Letra. Liberta, Senhor, aqueles que precisam ser libertos da letra, dos costumes, das regras. Liberta, Senhor, liberta no nome de Jesus. Que toda mentalidade, ó Pai amado, toda fortaleza na mente, toda mentalidade obscurecida, toda mentalidade, ó Pai amado, enganosa, todo sofisma, que ele seja arrancado, destruído, em nome de Jesus. Que teu povo seja livre pela vida do Espírito. Pela vida do Espírito. Em nome de Jesus. Que haja libertação nessa hora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Viva ou reviva no Espírito. Que Deus há de fazer coisas maravilhosas na sua vida.